Nossa história começa com duas famílias se separando, um menino e uma menina permanecendo juntos. A menina se despede do menino, mas ele parece triste. Ela estende as mãos para ele, agradecendo enquanto chora, porque ele sempre a protegeu. Ela diz que, assim que partir, fará de tudo para se tornar uma bruxa poderosa, prometendo que se encontrarão novamente. Ele acena com a cabeça em resposta e aperta sua mão. Pulando para o futuro, alguns jovens delinquentes chamam por Morihito, agora adulto. Um deles diz que o que ele fez alguns dias atrás não será esquecido facilmente. Ele pergunta quem eles são, o que os deixa furiosos, e eles se apresentam. Um deles, chamado Momota, lembra que, alguns dias atrás, estavam intimidando um aluno quando Morihito apareceu para resgatá-lo, e no processo, acabou intimidando-os de volta, o que os irritou profundamente. Eles começam a atacá-lo, mas ele desvia facilmente dos golpes, mostrando-se mais forte e sem querer revidar. No entanto, no final, Momota consegue acertá-lo. Mais tarde, Morihito está em casa, e seu pai pergunta por que ele deixou que o atingissem quando poderia tê-los derrotado facilmente. Ele explica que Momota foi alguém que ele permitiu que o acerasse no passado. Quando era mais novo, ele o feriu gravemente. Seu pai aponta que isso não é desculpa, pois foi no passado, e eles o ensinaram a controlar sua força. Morihito argumenta que, se não tivesse deixado Momota acerá-lo, não teria se livrado deles, e acredita que fez a escolha mais segura. Enquanto comem, seu pai pergunta se ele se lembra da pequena bruxa com quem se despediu há muito tempo. Morihito fica chocado e relembra os momentos com ela, cheios de machucados. Ele se lembra dela chegando no 4º ano e dizendo que iria para a escola de feitiçaria para aprender magia. Seu pai informa que ela terminou o treinamento e planeja voltar, além de ter decidido que ele seria seu guardião. Morihito fica chocado novamente e derrama comida no pai. Entende sua surpresa. Afinal, os guardiões das bruxas geralmente são animais. No entanto, no passado, esses animais conseguiam absorver energia mágica das feiticeiras, assumir formas humanas e eventualmente se casar com humanos, dando origem a uma nova linhagem chamada linhagem dos espectros. Ele e seu pai pertencem a essa linhagem, e por isso têm um acordo com as bruxas. Sua linhagem servirá como guardiões. Eles devem honrar esse pacto. No entanto, ele se revolta, dizendo ao pai que não quer ser familiar de ninguém e essa situação não é boa para ele. Seu pai insiste que tem um pacto e ele deve cumpri-lo. Morihito fica furioso e sugere que o pai seja o guardião pessoal dela. Seu pai explica que faria isso, mas infelizmente tem uma viagem de trabalho muito importante e partirá no dia seguinte. O garoto se acalma e continua comendo enquanto seu pai termina a história, dizendo que Nico ficará na cidade por motivos pessoais, o que significa que ele e Nico viverão juntos sozinhos. Morihito fica ainda mais chocado e derrama comida no pai de novo, e o acusa de fazer de propósito. Enquanto Morihito reflete sobre o assunto, a cena muda para Nico, que está voltando para a cidade, sentindo-se muito feliz e esperando que Morihito esteja bem. Voltamos para Morihito, que está em seu quarto, relembrando memórias com Nico, quando ela nem conseguia pronunciar seu nome direito, chamando-o de Moi. Ele pensa consigo mesmo sobre o quanto ela amadureceu. De repente, Nico quebra a janela do quarto e cai na frente dele. Morihito fica chocado, achando que é uma ladra, mas ela se desculpa, dizendo que perdeu o equilíbrio e caiu. Quando se levanta, o chama como Moi, e Morihito fica impressionado com sua aparência. Ela diz que cumpriu a promessa e eles se reencontraram. Eles compartilham um momento agradável, mas Nico interrompe, dizendo que precisam limpar o quarto imediatamente. Enquanto limpam, ele menciona que não acredita que ela já causou um problema logo na chegada, quebrando o vidro. Nico fica muito envergonhada e tenta ajudar, mas ele insiste que ela deve descansar, dando-lhe biscoitos para comer. Enquanto come, ela olha para Moi, notando que ele cresceu e se tornou um jovem bonito, mas ainda é tão direto quanto antes. Ela começa a imaginar coisas, e Moi interrompe seus pensamentos, dizendo que sabe que tudo aconteceu de repente, mas tem certeza de que podem lidar com seus problemas. Ela se desculpa por tudo estar acontecendo tão abruptamente, explicando que sua mãe escolheu tudo por ela, e ele a tranquiliza, dizendo que não é grande coisa, já que tem um pacto a cumprir. O importante agora é limpar os cacos. Ela diz que pode consertar o vidro com sua magia. Quando ele pergunta se ela está falando sério, ela responde: claro, você não sabia que eu sou uma feiticeira. Ela explica que, para usar o feitiço de reparo, precisa de um conduíte. Ele pergunta o que é isso, e ela sugere que ele encontre algo precioso para ele. Ele mostra seu copo favorito, e ela acha perfeito para usar. Ela o pega e começa a realizar o feitiço. Moi fica chocado quando Nico consegue consertar o vidro, mas de repente ouve algo quebrar. Quando olha ao lado, vê seu copo estilhaçado. Nico então explica que, para consertar algo quebrado, o meio usado deve estar ligado a emoções fortes do dono. Moi fica furioso, dizendo que ela deveria ter avisado isso antes, porque aquele copo significava muito para ele. Nico se desculpa, admitindo que deveria ter usado algo dela. Ela ainda depende dele, como quando eram crianças. No entanto, ele diz que ela mudou. O importante é que a janela está consertada, mesmo que seu copo esteja quebrado. Então, ele diz que, no início, não a reconheceu, o que a deixa muito feliz. Ela diz que pode mostrar muitos outros feitiços, se ele quiser. No entanto, ele recusa, e ela insiste, querendo mostrar um novo feitiço que transforma qualquer coisa em papel plano. Ele diz que não quer ver mais feitiços depois que ela quebrou seu copo. Ela diz que, eventualmente, voltará ao normal. Ela então decide realizar o feitiço nela mesma, deixando Moi chocado. Nico, sem controle, sente tudo ao seu redor ondulado e acidentalmente voa pela janela e nem uma pipa. Moi fica chocado com o que aconteceu e diz que Nico ainda está sendo imprudente, como sempre. Ele tenta alcançá-la, mas não consegue segurá-la mais de uma vez, até que ela fica presa em um corredor estreito. Moi não consegue tirá-la, então pede que ela espere enquanto ele busca um aspirador para puxá-la. Ela diz que a duração do feitiço está prestes a acabar. Se não sair daquele corredor, realmente se tornará uma mulher lã. De repente, Momota aparece e pergunta
pergunta a Moi o que ele está fazendo em frente à sua casa, questionando se ele veio para se vingar. Mas Moi diz, sério, eu preciso urgentemente de um aspirador de pó. Essa situação é extremamente perigosa. Momota reage friamente e pergunta se ele quer lutar ou algo assim. Moi se lembra de quando eram crianças, como Momota o socou e quebrou seu próprio braço. Então, Momota e seus amigos o espancaram na frente de Nico, que não reagiu, apesar de ter força para revidar. Depois, seu pai disse que ele agiu corretamente. Moi perguntou ao pai por que eles tinham a força de Onis, dizendo que era ruim. Seu pai explicou que ele poderia treinar para controlar seu poder, enfatizando que a força é importante porque torna seu dono corajoso. Depois disso, vemos que Moi ficou furioso e usou seu poder. Momota ficou com medo e pensou que Moi iria matá-lo, mas, no último momento, Moi usou sua força para quebrar a parede e conseguiu puxar Nico para fora com segurança. Nico voltou ao normal no momento certo. Momota ficou pasmo ao vê-la novamente e ela o cumprimentou dizendo, olá, peixe gato. Momota ficou irritado e disse que eles tinham que consertar sua parede agora, ou ele não os perdoaria. Moi perguntou a Nico se ela poderia consertar a parede e ela disse que sim, mas precisava de algo valioso do dono. Nesse momento, Moi decidiu usar o cabelo de Momota para o feitiço e de fato, a parede foi consertada, deixando Momota careca e confuso sobre o que aconteceu. Moi e Nico então foram embora, e Nico se desculpou por ter usado o cabelo de Momota. Moi a tranquilizou, dizendo que agora estavam quites. Ela concordou e ele continuou, dizendo que tudo acabou bem e que agora precisavam ir para casa. De repente, Nico parou e disse que queria um favor. Acabou que ela queria comprar roupas e acabou comprando muitas, deixando Moi se perguntando sobre a quantidade, carregando tudo e sentindo que seu braço ia quebrar. Ela brincou, você não deveria dizer isso, porque é um espectro forte. Então, ela disse que lançaria um feitiço para ajudá-lo, e o feitiço tornou as coisas realmente leves. Quando Moi tentou carregar os itens depois que o feitiço acabou, ficou chocado com a leveza e disse a Nico que sua magia era incrível e muito útil, o que a deixou extremamente feliz. Ela começou a andar, e Moi pensou se ela estava realmente pronta para deixar a cidade toda saber que ela era uma bruxa, porque isso atrairia atenção e colocaria sua vida em risco. Nico retrucou, o que você quer que eu faça? Fique trancada em casa? Moi disse que isso seria bom e reduziria os riscos. Ela respondeu que entendia seu pensamento, mas apontou que havia uma regra entre as bruxas. Elas tinham que ajudar as pessoas. Além disso, os feitiços de bruxas iniciantes como ela eram instáveis, então interagir com as pessoas ajudaria a estabilizar suas habilidades. Ficar sozinha só a faria mergulhar na magia negra. Ele disse que era melhor ela interagir com as pessoas enquanto usava magia. E ela concordou, sabendo que seria difícil para ele, mas era como completar seu treinamento para se tornar uma feiticeira poderosa, capaz de ajudar os outros. Moi sorriu, pensando que o sonho de Nico era maravilhoso e ele tinha que ajudá-la a alcançá-lo. Ele disse, tudo bem, eu serei seu guardião e ajudarei no que você precisar. Nico ficou pasma com sua reação e começou a pensar em como agir se eles começassem a namorar. Enquanto isso, um incêndio irrompeu em uma das torres e uma mulher pedia ajuda. Nico decidiu ajudá-la, mas Moi tentou impedi-la, dizendo que seria perigoso, especialmente com tantas pessoas por perto. Nico lembrou que já havia dito a ele que usaria sua magia para ajudar os outros e puxou sua vassoura voadora. Ele decidiu ajudá-la e disse para ela voar na vassoura enquanto ele resgatava a mulher. Eles começaram a executar seu plano no meio do choque da multidão. Moi pediu à mulher se jogasse para eles, e quando ela o fez, eles quase caíram no chão devido ao peso. Nico usou seu feitiço de leveza para tornar Moi mais leve, e eles salvaram a situação no último momento. Mas parecia que o feitiço também afetou a mente dele, fazendo dizer coisas estranhas. Foi quando perceberam que o feitiço de leveza deixava as pessoas alegres. A mulher ficou chocada com o que estava acontecendo, perguntando como eles estavam voando como se fosse normal. Eles começaram a explicar, mas, enquanto voavam, o feitiço começou a se desgastar, e eles estavam prestes a cair novamente. No entanto, conseguiram pousar em segurança e comemoraram, enquanto a mulher agradecia por salvarem sua vida. Nico então lembrou que haviam deixado os pertences e decidiu voltar para buscá-los. Eles se despediram da mulher e foram embora, deixando-a pasma com o que havia ocorrido. Depois disso, vemos Moi e Nico em casa, exaustos por carregar os itens pesados, que pareciam mais pesados do que o normal. Quando Nico leu o livro de feitiços, descobriu que havia efeitos colaterais do feitiço de leveza, que afetaram tanto Moi quanto Nico, fazendo-os desmaiar no chão. Mais tarde, eles estavam resmungando de frustração porque não esperavam que seu dia acabasse assim com todos esses incidentes. Eventualmente, eles se prepararam para dormir, e Nico disse a Moi que sua nova vida começaria oficialmente no dia seguinte, esperando que ele cuidasse bem dela durante esse período. Ele disse, não diga coisas tão estranhas e vá dormir no seu quarto. Nico respondeu, tudo bem. Antes de ir para seu quarto, ela agradeceu pelo que ele fez naquele dia, dizendo que era incrível que ele pudesse controlar seu poder agora, o que significava que ele deve ter passado por treinamentos difíceis. Ele confirmou. Então, ele começou a se lembrar do que seu pai disse sobre um desastre acontecendo com Nico dentro de um ano. Moi ficou chocado com isso, e seu pai explicou que sabia porque o pai de Nico era um vidente que podia ver o futuro. Mas eles não tinham detalhes sobre o que exatamente aconteceria. Quando Moi tentou descobrir uma solução para o desastre, percebeu que Nico precisava de um guardião para sobreviver. Ele ponderou como salvar Nico do que estava por vir, enquanto ela olhava para ele com carinho.